Boa tarde, amigos que acompanham a plataforma Focus Brasil em todo o mundo. Nós temos hoje esse programa especial a respeito de algo que vocês que estão aí do outro lado acompanhando talvez nunca tenham ouvido falar. Ou, se já ouviram falar, tem uma ideia muito tênue do que seja o CRBE, Conselho de Representantes dos Brasileiros do Exterior. Essa instituição, ou essa ideia, foi oficialmente criada pelo Decreto 7.214, do dia 15 de junho de 2010. Foi completamente reestruturado pelo Decreto 7.987, de 2013. Ambos decretos, é claro, do governo brasileiro, da presidência da República da época. E, finalmente, o CRBE foi extinto oficialmente pelo atual governo no dia 12 de abril de 2019, pelo Decreto 9759. Essa história curta é uma história que resume, assim, a luta, o sonho, o idealismo de muita gente. Nós, brasileiros imigrantes, que vivemos no exterior, em várias partes do mundo, desde pequenas comunidades na Ásia, na Oceania, até grandes comunidades com mais de 1,5 milhão de pessoas, como aqui nos Estados Unidos, e muitas comunidades acima de 150, 200 mil brasileiros vivendo em Portugal, na Inglaterra, na Itália, no Japão, no Paraguai, enfim. Mas o CRBE não acabou, muito pelo contrário, morto nunca, vivo, mais vivo do que nunca. E para falar sobre esse CRBE que emerge de controvérsias e mira um futuro muito mais forte, muito mais participativo, muito mais presente e muito mais legítimo em função de como funcionará, nós temos aqui para debater um grupo muito especial, todos eles líderes de comunidade brasileira em todo o mundo. Eu peço a todos que vejam os vazamentos, por favor, para a gente ter o áudio mais claro possível. Eu vou apresentar a vocês que estão reunidos aqui. Em primeiro lugar, Aurélio José dos Santos. Aurélio, boa tarde, e de onde você está? Me diga apenas de onde você é do Brasil e aonde você está agora. Habilite seu microfone, Aurélio. Eu sou pernambucano, Peba, porque sou de Petrolina, que está ali pertinho da Bahia, e entre Pernambuco e Bahia, e estou falando agora de Colônia, na Alemanha. Obrigado, então. Ao lado dele está o Dedé Vargas, que nem preciso perguntar onde ele está, porque ele já colocou super profissionalmente aí, que ele está falando de Mendoza, na Argentina. Dedé, boa tarde. De onde você é do Brasil, meu amigo? Boa tarde, Sérgio. Eu sou gaúcho, Porto Alegre. Beleza. Obrigado por estar aqui conosco. Ao lado do Dedé, aí, pelo menos na minha tela, está a Vitória Nabas, que está falando de Londres, UK. Vitória, boa tarde. De onde você é do Brasil? Boa tarde, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Presidente Prudente. Não tão pequena assim, não tão pequena assim. Quem está conosco também é o Ricardo Amaral Pessoa. Boa tarde, Ricardo. De onde você é do Brasil, meu amigo? Habilite seu microfone, por favor, Ricardo. Habilite seu microfone, por gentileza. Tudo bem. Isso. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os nós. Eu sou mineiro, sou de Patos de Minas e Portugal há 30 anos. Você está falando de que lugar de Portugal, Ricardo? Eu estou aqui a 20 quilômetros de Lisboa, estou no Conselho do Seixal. Perfeito. Então, estamos na parte centro do país. E para quem não ouviu, o Ricardo é de Patos de Minas, uma cidade que tem muitos representantes imigrantes brasileiros. Eu conheço vários patenses. Bom, está conosco também ela que é muito querida, muito conhecida nossa aqui da Califórnia, de Los Angeles, Gisele Ambrosio. Boa tarde, Gisele. Olá, pessoal. Boa tarde. Como o Carlos falou, meu nome é Gisele Ambrosio. Estou aqui com as minhas duas instituições favoritas da minha vida, que é o CRBE e o Focus Brasil. Eu sou de Muriaé, Minas Gerais. Alô, alô, Minas! Muriaé. Obrigado, Gisele. Que conosco também é uma alegria estar voltando a rever depois de muitos anos que a gente não se vê. Muito querida, falando direto de Ciudad del Este, no Paraguai, país que tem uma imensa comunidade brasileira e que normalmente as pessoas não se lembram, que ali do lado mora uma imensa população de brasileiros. Boa tarde, Marilene
Esguarize. Habilite seu microfone, Marilene, por favor. Isso. Boa tarde a todos, muito obrigada, excelente iniciativa. Estou em Ciudad del Este, no Paraguai, aqui, representando a comunidade de brasileiros, são aproximadamente 400 mil brasileiros, aqui na divisa com o Brasil, fronteiras fechadas nesse momento, estou à disposição. Obrigado, obrigado. Conosco também ele que já é uma referência em todos esses anos de luta pela representação dos brasileiros do exterior, nosso muito querido Marcos Viana, falando de Amsterdã, Holanda. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, pessoal. Sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e falo de Amsterdã, na Holanda, oficialmente conhecido como Países Baixos. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Teve uma confusão agora que como eles querem ser chamados agora, né? Nós já estamos acompanhando isso. E, por fim, mas não é por fim, é porque ela vai ter um papel especial hoje aqui, a nossa muito querida, já há muitos anos trabalhamos juntos em várias situações, pessoa com quem eu tenho uma grande admiração, ela é Valéria Sasser, falando de São Francisco, Califórnia. Boa tarde, Valéria. Boa tarde, Carlos. Eu sou de Niterói, Rio de Janeiro, e estou aqui em São Francisco, diretamente da Califórnia, junto com a Gisele, falando com vocês cedinho. Bom dia. Bom dia. A gente está ainda aguardando a entrada da... Quem é que está faltando entrar? Ninguém, né? Ana Lúcia Lico, mas ela vai chegar daqui a... Ana Lúcia Lico, exatamente, de Washington, D.C. Ana Lúcia Lico, que ainda vai participar, que também é um nome bastante conhecido de quem convive com toda essa situação do CRBE. Mas o fato concreto é que a gente vai aproveitar essa oportunidade hoje, não apenas para conversar sobre o futuro do CRBE, mas eu peço a vocês que ajudem a informar as pessoas que estão assistindo, porque eu tenho certeza absoluta que é um número muito grande de gente que vai ouvir falar de CRBE pela primeira vez hoje. E mais importante, 55% da audiência do Fox Brasil, que é uma audiência em torno de 500 mil de pessoas, 55% estão no Brasil. Então, é importante saber que a gente vai estar informando para milhares de brasileiros o que é CRBE. Eu passo a palavra, então, para quem vai me ajudar coordenando a conversa a partir de agora, Valéria Sasser. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada por esse convite para a gente falar desse assunto que é tão importante para todos os brasileiros no exterior e alguns, inclusive, brasileiros que residem no Brasil. O CRBE, conforme o Carlos falou, começou pelo movimento Brasileiros no Mundo, começou lá atrás, em 2008, e nós temos importantes conquistas nesses anos todos. Eu vou frisar apenas duas. Uma é o passaporte de 10 anos. Se você hoje tem um passaporte que tem validade de 10 anos, foi por causa de gestões feitas pelo CRBE. E tem uma outra que é uma PEC tramitando no Congresso Nacional, a PEC 6 de 2018, que é a PEC da cidadania. Altera a Constituição para garantir a todos os brasileiros que adquiriram uma segunda nacionalidade, a nacionalidade brasileira para sempre. Então, só para vocês terem noção da relevância do CRBE. O CRBE, o Carlos já deu um pequeno histórico breve para a gente sobre como foi criado. E com a extinção oficial no ano passado, o CRBE não deixou de existir. O CRBE existe pelo trabalho de seus voluntários. Aliás, é um conselho 100% voluntário. Não há pagamento para todos que trabalham no CRBE, nunca houve. Então, nós atendemos os cerca de 4 milhões de brasileiros que residem no exterior, e desses, cerca de 1,5 milhão estão nos Estados Unidos. Nós somos muitas pessoas fora do Brasil e contribuímos. Eu vou chamar agora o Marcos Viana, que é o coordenador geral do CRBE atualmente, e que ele vai poder falar um pouquinho mais sobre esse contingente. Marcos? Obrigado, Valéria, pela oportunidade. E, assim, a primeira coisa que eu preciso dizer é algo que, pela audiência que eu acabo de ouvir, 55% de pessoas que assistem o Focus Brasil residem no Brasil. Eu não sabia disso, uma informação que eu acabo de receber, fresquinha, e eu acho isso muito importante quando nós estamos falando como brasileiros que vivem fora do Brasil. Porque o CRBE, na realidade,
ele começa a existir a partir de movimentos que se formaram nos Estados Unidos, na Europa, e depois foram agregados por causa dessas iniciativas citadas, desses decretos promulgados, enfim, tudo isso traz para nós o contexto do que nós chamamos de Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior. Fato curioso é que, às vezes, até mesmo pessoas que estão ligadas ao Poder Executivo não sabem exatamente o que é. As interpretações são muitas, são muitas as compreensões, mas essa palavra dada pelo Carlos, ela é muito apropriada, porque o CRBE, sem que governos percebessem, sem que até mesmo a comunidade como um todo percebesse, ele se tornou vivo de forma que nós temos hoje pessoas aqui representando comunidades de várias partes do mundo numa live, e por trás nós temos 56 conselhos que estão assistindo o que está acontecendo agora. Nós transmitimos aos nossos colegas que trabalham em vários conselhos do mundo, e certamente eu diria que boa parte deles, não vou dizer que todos estariam aqui presentes, mas se não estiverem escutando agora, vão escutar depois, fazendo com que o CRBE se torne isso. Aí traz-se a definição apresentada pelo Carlos dessa vida. E eu fico muito honrado de poder fazer esse balanço geral com vocês. Como ele disse, eu faço parte dessa história desde o princípio, né? E vi os primeiros passos e tenho o privilégio de estar servindo a essa comunidade e esses colegas até hoje, lutando para que todos os temas referentes à comunidade sejam atendidos de uma forma ou de outra. Nós, desde o próprio associativismo, de nos juntarmos, passando por bem-estar e saúde, cultura, educação, empreendedorismo e trabalho, esporte e turismo, uma das mesas mais novas do CRBE, política e cidadania, questões jurídicas e assuntos consulares, questões sociais e de gênero, tudo isso é desenvolvido de forma temática. E, de fato, isso é o CRBE, na prática. Né? E, de fato, falta muito ainda. Eu agradeço muito a iniciativa do Carlos, que conhece, como ele bem disse, né? Conhece as raízes de tudo isso, participou dos debates mais acalorados, né? Com situações, às vezes, constrangedoras, mas nós conseguimos vazar tudo isso e chegar onde nós estamos hoje. Né? Merecer a confiança de gente assim. Excelente, Marcos. Excelente. Uhum. Eu gostaria que todos os colegas dessem uma pequena mostra dos números de suas localidades, porque vão ver como nós, no exterior, somos até maiores do que várias cidades no Brasil. Léo, Aurélio dos Santos, para a gente é o Léo. Fala um pouquinho da sua cidade, onde você mora aí no exterior, na Alemanha. Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal do Focus Brasil, ao Carlos, à Andrea, que está dando suporte técnico, e dizer que é um prazer imenso poder estar aqui com essa turma fazendo esse balanço, porque acho que eu sou um dos mais... entrei por último, quase, no CRBE. Eu estou no CRBE desde 2017, e creio que já peguei o barco andando, né? Eu estou fazendo, então, essa minha contribuição, né, aos brasileiros no exterior, daqui da cidade de Colônia, na Alemanha, uma cidade praticamente central na Europa, porque nós estamos aqui bem próximos da Holanda, a 1h30 da Holanda, a 1h30, 2 horas da França, enfim, bem no centro mesmo da Europa, do ponto de vista geográfico, e por conta dessa centralidade, a gente tem também, enfim, por aqui passam pessoas de vários lugares para seguir para outros países. Colônia é uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, mas a gente conta que na região aqui em torno, a gente tem cerca de 15 mil a 20 mil brasileiros, os que a gente pode dizer mais ou menos, essas são supondo que existem esses, porque a gente tem a questão de, enfim, que a gente já sabe, né, que aqueles brasileiros que vêm para cá com tudo formal, e tem a turma que vem também um pouco na informalidade. Então, eu estou aqui em Colônia, mas a gente tem aqui na Alemanha a realidade de 3 conselhos bastante fortes e bem integrados, que é o conselho que está em Munique e o conselho de Berlim. Ou seja, nós trabalhamos bastante coordenados, de forma bem
em conjunto, uma ação que um não pode fazer, o outro realiza, e por aí vai. A minha função no CRBE, já posso dizer aqui que eu sou coordenador da mesa de empreendedorismo e trabalho, e tive sempre essa preocupação de dar não só a esta região aqui alguma contribuição neste sentido, senão ao CRBE enquanto todo o exterior. E dentro desse contexto a gente realizou vários projetos que a gente pode talvez até entrar a fundo depois, mas aqui mesmo na Alemanha, né, são esses 3 conselhos. Nós somos 2016, os dados de 2016 do próprio MRE, nós éramos, então, 85 mil brasileiros. Perfeito. Mas, né, dentro dessa formalidade. Nossa, é uma grande cidade. Marilene, me fala um bocadinho da sua Ciudad del Este. Como eu fico feliz por poder falar. Na verdade, Ciudad del Este é só simbólico, porque eu gosto de falar mesmo do Paraguai, dos brasileiros residentes no Paraguai, que são aproximadamente 400 mil brasileiros nessa região de Ju, Itapua e Alto Paraná, onde eu trabalho. Então, a comunidade é uma comunidade muito organizada. O CRBE, ele tem uma função muito clara em relação às conexões com o governo brasileiro. Apesar de que eu também devo dizer de que a comunidade, o Paraguai é um país sui generis em relação aos imigrantes brasileiros aqui. Por quê? Porque existe uma independência muito grande, no sentido, por exemplo, Paraguai é o 4º país maior produtor de grãos do mundo. Nós exportamos alimentos para o mundo, e isso graças à comunidade brasileira que existe aqui no Paraguai, e obviamente com os paraguaios, mas a maior porcentagem é o trabalho que fazem os imigrantes brasileiros. Então, assim, é uma comunidade grande, concentrada, organizada, e nesse momento, por exemplo, a importância de estar participando disso e reativar e ter alinhado com o governo certas iniciativas é de suma importância, de extremamente importância, né? Muito obrigada, Marilene. Ricardo, fala um bocadinho da sua comunidade brasileira na área de Lisboa. Bom, Valéria e todos os participantes, no concelho que eu moro, existe em torno de 170 mil habitantes, dos quais 30% é considerado como imigrantes. Desses 30%, 60% são da comunidade brasileira. Então, nós temos aqui, inclusive, uma associação, que é a Associação Brasileira de Portugal, já há questão de 20 anos. Agora, nós sabemos que isso é dentro do distrito de Setúbal, mas tem o distrito de Lisboa, que é a capital, que está aqui colado, é uma área muito abrangente. E posso dizer que o CRBE é de fundamental importância aqui para Portugal, se me permite estender, porque nós temos 3 concelhos em Portugal. Temos o Conselho do Porto, de Lisboa, do qual eu estou à frente, e o do Algarve, porque como Portugal tem 3 consulados, temos 3 conselhos. Aqui eu posso dizer que o número hoje de brasileiros é um número substancialmente alto, é o maior número de imigrantes no país, nós estamos na casa dos 155 mil brasileiros, e isso dentro de uma fase de crescimento muito grande, porque tem daquela fase, desde a fase dos anos 80, que vinha para cá somente aquela mão de obra trabalhadora, hoje já vem investidores, pessoas na área dos estudos, cresceu muito a área do estudo aqui em Portugal. Excelente. Dedé, fala um bocadinho da sua comunidade em Mendoza. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Mendoza, nós temos uma comunidade bastante pequena, mas bastante atuante. Em toda a Argentina, nós somos cerca de 120 mil brasileiros. Os imigrantes aqui, eles escolhem essa região, principalmente pelos estudos, né? Nós temos muitos estudantes, porque realmente o câmbio convém muito. Então, estudar aqui e revalidar diplomas aqui é muito mais fácil também. A Mendoza é um concelho que está atuante desde 2010. Eu estou desde o começo. E o principal destaque aqui em Mendoza é realmente a parte cultural, a dedicação do que nós vemos
estamos fazendo, né, desde 10 anos nessa área. Então, atualmente sou coordenador da mesa de cultura do CRBE, já estive em outra gestão também, mas, em princípio, é digamos assim, uma região bastante tranquila, não há assim, imigrantes ilegais, não há trata de pessoas, como a gente sabe que existe em Europa, Estados Unidos ilegais. Então, como não tem esses problemas mais sérios, mais graves, nós, como conselho, e Mendoza é o único conselho da Argentina que é realmente atuante, nós nos dedicamos para fazer essa integração, não só da nossa comunidade aqui, mas também junto com a comunidade argentina, que ama a nossa cultura. E sabemos que você faz um excelente trabalho aí na Argentina. Eu gostaria de ouvir agora da Vitória um bocadinho sobre a comunidade em Londres. Olá a todos, muito obrigada, Focus, por ter convidado a gente para essa apresentação, acho que é super importante. Eu sou de Londres, é uma comunidade imensa de brasileiros aqui no Reino Unido. Os números não são oficiais, porque a gente não tem essa informação, mas nós acreditamos, pela mídia brasileira aqui, que deve ser em torno de 250 mil brasileiros. Pelo MRE, é o número 1 da Europa hoje, em termos de brasileiros aqui. E nós temos, logicamente, muitos em situação irregular. Essa época do coronavírus foi muito difícil e muito complicada para os brasileiros que estavam vivendo aqui e ficaram sem trabalho, sem ter como viver, etc. Eu sou advogada, então eu sou da mesa temática de assuntos jurídicos e consulares. A gente faz um trabalho muito mais de bastidores do que de eventos, obviamente, mas é um trabalho formiguinha, que a gente tem que conversar com um aqui, com outro ali. Como disse a Valéria, tem uma PEC que a gente tem que trabalhar, tem uma coisa que a gente tem que falar com o embaixador para pedir uma ajuda. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha por bastidores para a parte jurídica e a parte consular funcionar no mundo todo. E é isso que a gente tem tentado fazer no CRBE com grande louvor. Exatamente. Concordo com você, Vitória, com grande louvor. E eu queria, por fim, na linha agora ainda, Gisele, que fala diretamente de Los Angeles. Por favor, fala de sua comunidade um bocadinho. Oi, Valéria. Então, eu estou aqui com a comunidade de Los Angeles há muito tempo já, né, nesse trabalho comunitário. Eu entrei no Conselho de Cidadãos, agora extinto, aqui em Los Angeles, em 2009. Fui presidente até 2015 e estou com o CRBE, né, com vocês, desde 2013 até agora trabalhando de forma independente, já que a gente não tem conselho aqui, mas nós continuamos fazendo trabalhos individuais, sempre com o apoio do consulado. Nós temos mais ou menos entre 35 e 40 mil brasileiros aqui. Essa estimativa é antiga, tá? Nós tivemos um grande influxo de brasileiros para cá nos últimos 3 anos, então eu diria que o número está muito acima disso agora, mas nós não temos números oficiais. Ok, muito obrigada, Gisele. Eu gostaria de explicar a função do Carlos quer falar alguma coisa. Sim, Carlos, vai em frente. Está mudo. Okay. Não, rapidamente, eu estou aqui para pontuar só as reações do público, uma grande quantidade de gente já assistindo, e eu gosto de fazer as referências. O Carlos Mellinger está acompanhando de Londres. Carlos Mellinger, que é da Casa Brasil, uma entidade secular de apoio aos brasileiros secular, é claro, é a maneira de dizer, tá? Décadas e décadas aí. A Ocirema Cuquieta, de Zurique, o Leonardo Gandelman, do EP Linha Direta, o Dom Costa, o Danilo, de São Francisco, Gilson Guimarães, Ronaldo Carneiro, de Lima, Luiz Gustavo Araújo, de Nova York, Beatriz Cariello, de Miami, Margot Dalla, assistindo de Amsterdã, Laís Ribeiro, assistindo do Brasil, Maria Almeida, do Brasil, Thelma, do Brasil, Cássia Romana, assistindo da Bélgica, de Bruxelas, Ronaldo Carneiro, de novo aqui, a Dieme Maria Soares, mandando um abraço, Zezé de Amuri, não sei se eu li correto, é da Califórnia, enfim.
Muita gente, muita gente. As perguntas já estão chegando, a gente daqui a pouco começa a fazer as perguntas. Era só isso. Pode seguir, Valéria. Excelente, excelente. O CRBE trabalha promovendo políticas públicas para os brasileiros no exterior. Nós somos as pessoas que colecionamos as informações e levamos para a administração federal brasileira o que os brasileiros no exterior precisam. Assuntos diversos, desde a violência doméstica, que cresceu terrivelmente durante esse período de pandemia, também na comunidade residente no exterior, como aposentadoria. Por acaso, para quem não sabe, quem se aposenta no Brasil e vai residir no exterior perde 25% da sua renda só por transferir esse dinheiro, esse seu rendimento da aposentadoria para o exterior, que é um absurdo. Então, o CRBE trabalha tentando reverter esse tipo de política que é danosa a nós que residimos no exterior. Mas o Marcos Viana, que ficou para o final, para falar da comunidade dele, vai poder falar um bocadinho mais e melhor e mais profundamente sobre esse assunto. Marcos, a bola é sua. Perfeito. Valéria, quando eu vi as particularidades aí de cada comunidade, me lembrei de uma particularidade aqui da Holanda muito interessante. E uma experiência que eu tive também quando visitei a ilha de Creta, há um tempo atrás. A Holanda tem uma estatística, tem um birô de estatísticas muito preciso, eles são muito focados nos números. Inclusive, é conhecido no período da Segunda Guerra Mundial como um dos países mais vulneráveis para que se soubesse exatamente onde estavam os cidadãos. São muito acurados nas suas estatísticas, né? E a Holanda tem oficialmente 30 mil brasileiros, e isso tudo são registrados, ou seja, sabe-se onde moram e tudo mais. E, curiosamente, um dos nossos conselheiros, nosso Paulo, que já está um tempo fora, né? Ele fez um estudo aqui muito interessante, que ele descobriu que só haviam 2 municípios na Holanda que não tinham brasileiro. Então, essa observação para mim é interessante. E referente à Creta, que eu me referi, eu fui atravessar da parte norte para sul de Creta, entre as montanhas, numa estradinha bem pequena, e numa das curvas mais sinuosas que eu fiz, eu vi uma bandeira do Brasil. Ou seja, tem brasileiro lá. Então, a gente se espalha por esse mundo. E falando dessas políticas aí, né, de acordo com a orientação que a Valéria nos passa aí, conduzindo de forma excelente, eu posso dizer claramente que esse exemplo que ela citou, por exemplo, dos 25%, assim como outras leis que nós esperávamos contemplar o brasileiro de forma isonômica, ou seja, que nós tivéssemos os mesmos direitos que qualquer cidadão tem, essas leis, de certa forma, elas começam a ser criadas no âmbito das nossas discussões. As nossas conferências brasileiras do mundo, elas visam a discussão e a proposição de leis que não só beneficiam o brasileiro que está fora, mas também o brasileiro que está no Brasil, por determinados pontos que nós temos a facilidade de discutir. Eu tenho um exemplo disso. Nós tivemos uma conferência de empreendedorismo. Ela ocorreu nas dependências do Rio Branco, em Brasília, e depois, quando terminou tudo aquilo, na hora de irmos embora, o ônibus fez uma parada em frente ao Congresso Nacional. E ali eu fiz uma observação que eu quero fazer para todos os que estão ouvindo aqui essa transmissão. Eu cheguei a dizer, e repito isso sem medo de errar, que se os nossos parlamentares trabalhassem como os conselheiros do CRBE trabalham, quando sentam, quando vão conversar sobre leis, eu creio que o nosso país seria outro. Eu falo isso com toda certeza. E eu estou me referindo àqueles que o Carlos Borges se referiu aí, como pessoas que voluntariamente trabalham e que estão discutindo, que estão buscando soluções. Então, se eu fosse aprofundar, a nossa live não teríamos tempo para isso, né? Porque de fato são muitos detalhes. Devo avisar que a live tem um tempo para terminar e que não para de chegar pergunta aqui. Então, eu espero... Vou fazer um conselho. Como eu sou muito mais velho do que todos vocês, eu posso me dar o direito de dizer qualquer coisa que eu queira. Elogie menos uns aos outros, tá?
não é muito legal ficar elogiando os outros, dizendo que está fazendo um bom trabalho, não, porque o bom trabalho aqui é obrigação. Tá? Então, para a gente ganhar tempo, vamos ganhar tempo buscando conteúdo e menos essa tradição nova, data vênia, Não, Carlos. Vamos lá, Valéria, desculpe. Não, com todo respeito à sua idade, eu quero dizer que eu não poderia omitir isso. Sabe por que eu não poderia? Porque eu tenho documentos que provam isso. Não, não estou falando de documentos, não. Eu falei de brincadeira de evitar os preâmbulos muito elogiosos, porque isso é uma tradição aristocrática brasileira, que é uma das coisas que a gente precisa... Mas esse sou eu. Eu sei. Eu sou mineiro. Vamos lá, Valéria. Vamos lá, pode ir em frente, Valéria, por favor. Então, eu vou pedir agora ao Léo, de novo eu, olha o Aurélio. Aurélio, por favor, fale um bocadinho sobre as propostas na área de empreendedorismo que o CRBE promoveu durante esses anos. Então, primeiramente eu gostaria de dizer que às vezes a gente tem uma ideia de empreendedorismo, a gente acha que é assim, aquela coisa de fazer a empresa e já sair vendendo coisa e tal, ou já ter aquela empresa grande. É diferente quando a gente imagina a comunidade brasileira no exterior, porque é uma comunidade, quando o brasileiro ele sai do Brasil, às vezes nem tanto com o pensamento de empreender, quando ele cai aqui, que ele tem aquela ideia de fazer aquela coxinha, ele vê que dá certo, aí ele começa a empreender, e aquilo já está no sangue, o cara já vai, ou a pessoa, né, seja ela qual for, já vai então empreendendo. E a gente tem isso mesmo da gente, sabe? O brasileiro, ele gosta de criar uma associação, de criar uma empresa, de criar um salão de beleza, disso e daquilo. Então, a prioridade da mesa de empreendedorismo, assim que eu assumi então a gestão, foi de pelo menos mapear, entender o perfil dessa comunidade no exterior, do empreendedor brasileiro no exterior, mais do ponto de vista social, né? Falando então do micro e pequeno empreendedor no exterior. Com base nisso, então, foi um dos esforços da gente criar, então, um mapeamento, né, um link com um formulário muito simples, por meio do qual os empreendedores ou as pessoas que tendiam a empreender algo, que queriam um interesse e tal, que elas pudessem, então, por meio desse link, entrar e fazer, então, uma espécie de mostrar os dados, dizer quais eram as demandas, etc. Algumas dessas demandas a gente conseguiu, durante o período da gestão, realizar, outras não, né? O importante é que, agora, no final dessa gestão, a gente está conseguindo realizar pelo menos duas das demandas que, ao meu ver, eram super importantes, que são, a gente está realizando, em parceria com a Universidade Federal Fluminense, duas pesquisas, uma na Alemanha e outra na Suíça. A da Alemanha já está bastante andada, é uma pesquisa, digamos assim, a gente tentou primeiro, do ponto de vista de empreendedorismo, saber quem são os empreendedores brasileiros nessa região, e aí a gente conseguiu até um pouco mais, né, sobre o perfil do brasileiro que migrou para a Alemanha nos últimos tempos. A gente sabe, por exemplo, que a maioria é do sexo feminino, ou seja, é o empreendedorismo feminino que está predominando no exterior do brasileiro. A gente sabe que, pelo menos aqui na Alemanha agora, fica entre 31 e 40 anos, ou seja, essa faixa etária. E a gente sabe também que há realmente assim uma mudança, sobretudo agora em função do coronavírus, como a gente vai agora daqui para frente analisar esses dados que a gente colheu pouco antes do coronavírus. Então, isso tudo está em andamento, mas assim, tem algumas coisas também que a gente pode dizer que são de bastante relevância. Eu acho que não foi a mesa ou não foi o Léo, de fato, que realizou algo, senão eu tentei ser o canal dessa turma no exterior. Eu posso agora dizer com o Carlos, por exemplo, o Carlos talvez nem saiba, mas a gente fez uma pequena parceria em 2018, quando o Sebrae, a gente fez a parceria com o Sebrae deu uma rodada aqui em 5 cidades pela Europa, enfim, apresentando aquilo que o Sebrae faz no Brasil, aos pequenos empreendedores, mas tentando adaptar, então, a questão local. E aí a parceria foi, Carlos, eu vou até dizer para você agora que quando a turma veio para cá, estava acontecendo, então, a Focus Milão, em 2018, se eu não me engano. Sim, e aí o primeiro ano. Justamente. A gente tentou, então, fazer uma ponte e a turma conseguiu realmente ir até lá para ter também uma noção e tentar fazer essa conexão. Então, o papel da mesa de empreendedorismo durante essa gestão foi realmente, sobretudo, conectar pessoas. Uma coisa que eu aprendi bastante é que, assim, eu sou praticamente o 1% e os 99% é a turma que está fazendo muita coisa pelo exterior. Então, para canalizar isso, só finalizando, Valéria, a gente criou, então, o portal, né, da mesa, o portal Empreender no Exterior, que foi ali onde a gente tentou, então, propagar essa turma toda. Como é o nome do portal, novamente, por favor?
O portal é o www.empreendernoexterior.org. Pronto. Muito obrigada. Valéria, como você prefere? Valéria, como você prefere? Está chegando muita pergunta. Pergunta para Marcos, pergunta para Aurélio, pergunta para Ricardo. 1 milhão de elogios para Dedé aí. Dedé deve ter pago uma claque a peso de ouro, porque o que está chegando de elogio para você aí, eu estou até desconfiado. Olha, tá? Graças. Carlos, então, eu quero saber como é que você quer. Você quer dar mais uma geral até começar as perguntas? Sim, eu tenho 2 coordenadores de mesas e o Marcos tem novidades fantásticas para falar. Então, deixamos as perguntas para o final mesmo. Eu acho que é a melhor opção. Nós temos cerca de 20 minutos. Então não, nós temos mais. Temos mais. Excelente. Gostei de ouvir isso. Tá Dedé, bom. Eu vou passar a bola para você, que vai falar um bocadinho da sua experiência e da sua gestão à frente da mesa de cultura. O que nós conseguimos realizar? Obrigado, Valéria, obrigado. Quando a gente fala de cultura, a gente se emociona muito, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que quando a gente comenta que é brasileiro, né? As portas se abrem, né? A gente sempre diz que o nosso principal passaporte lá fora é a cultura. Mas a minha ideia sempre foi ser uma mesa prática, né? Da gente sempre fazer o que se pode fazer e também dar possibilidades para que as pessoas consigam fazer. As pessoas, em geral, elas têm muita vontade de fazer alguma coisa no exterior com a cultura, né? Mas elas não sabem como, né? Então, partindo do exemplo que nós temos aqui em Mendoza, né? Como eu disse, a gente não tem tantos outros problemas, nós nos dedicamos a ser muitos eventos para a comunidade brasileira. Nós temos um evento que nós fazemos que já completou 10 anos, que é considerado de interesse departamental aqui, e que vai ser também, porque depois de 10 anos isso passa a ser uma festa nacional. Então nós temos esse evento que é Mendoza confraterniza com o Brasil. E o que vem a ideia depois? O que eu poderia fazer para a gente replicar isso? É uma espécie de um Brazilian Day? É uma espécie. Só que, como que os conselhos, sem nenhum recurso do governo federal, sem nenhum outro recurso, como que eles poderiam fazer isso? Então, a gente, com o exemplo de Mendoza, foi criado um manual prático para eventos no exterior. Então, aí a gente ensina desde o básico, né? Desde fazer um projeto bem argumentado, de ir às associações, às empresas privadas brasileiras, né? E assim depois nós ensinamos passo a passo como montar o evento. Então, sempre na minha gestão, e também na gestão passada que eu fiz junto com Berlim, o foco foi esse, né? Porque o que importa para nós? Importa o que eu estou fazendo na minha pequena comunidade aqui em Mendoza. Para mim, isso é o que importa, né? E isso depois, se eu puder replicar, melhor. Então, a mesa de cultura sempre teve esse interesse. Depois, há outros projetos dentro desse segmento de cultura. A gente está fazendo um livro sobre os imigrantes no exterior, que deve estar saindo agora também. A gente fez toda a parte de mostra com artistas brasileiros no exterior. Agora, com a pandemia também, nós criamos um banco de alimentos que partiu aqui do Mendoza para ajudar os artistas brasileiros, principalmente os professores de capoeira e outros tantos que ficaram sem trabalho nessa época. Então, a mesa de cultura ela vai direto no ponto. Nós temos o nosso plano de ação e a gente tenta fazer com que as coisas sejam realizadas. Excelente, Dedé. Gostaria de reconhecer a presença da Ana Lúcia Lico, uma veterana no CRBE, está desde o início nessa história de brasileiros no mundo e vem comandando a mesa de educação, a mesa temática de educação dentro do CRBE, promovendo as ações nessa área. Ana, daqui a pouco eu volto contigo. Se prepara para falar um bocadinho sobre as vitórias da educação nesses anos todos de CRBE. Obrigada. Vou chamar a Vitória
da mesa jurídica para dar uma pincelada no que a mesa conseguiu fazer. Bom, vamos lá, gente. A Valéria já contou um pouquinho, né? Ela contou as duas primeiras coisas, que foi a questão do passaporte, que é um assunto jurídico muito importante, e que essas pessoas têm noção que todas essas mudanças, toda a modernização que acontece em termos consulares, tem que ter alguém por trás cutucando, gente, não é à toa, tá? Pode ter certeza que essas mudanças consulares que ficam facilitando a vida do brasileiro não caem do céu. Então, tem alguém cutucando isso. Essa PEC que está no Congresso agora para ser votada, está no finalmente. Está faltando só uma perninha para ser votada. É extremamente importante para todos nós. Ela afeta somente as pessoas que se naturalizaram. Não é com relação à cidadania, de dupla cidadania, consanguínea, porque seu avô, sua avó eram portugueses, italianos, espanhóis, nada disso. Mas quem se naturaliza, ela é afetada, e essa PEC vem resolver esse problema para as pessoas que se naturalizam. E também tem agora um projeto novo, muito recente, que a gente está começando a trabalhar com relação à Convenção de Haia das mães, com relação ao sequestro internacional de crianças, que é um assunto extremamente complicado, que até me dá arrepios de pensar, e que a gente começou a trabalhar agora recente. Eu vou deixar para o próximo que vai tocar essa mesa, mas não vou largar o osso, porque realmente me dá muito, como eu vou dizer, muita emoção de trabalhar com isso, porque eu sei e eu já vi muita mãe sofrendo, e muito pai sofrendo também, por causa desse assunto. Esse assunto também me fascina. Me fascina. E durante o Covid, a gente teve... Nossa, não sei se eu posso falar de centenas, mas eu posso talvez falar de milhares de casos em todos os países do mundo, que a gente teve pessoas pedindo ajuda, e aí de ajuda a gente pediu ajuda aqui, então foi um tal de ligar para alguém de um outro país, foi um tal de pedir ajuda para um outro conselheiro, pedir uma ajuda para um outro amigo, para que fosse, que intervisse em casos de vulneráveis, em casos de repatriação, em casos de acomodação, em casos de violência doméstica. São assim, era um em seguida do outro. Agora eu acho que passou esse terremoto todo e a gente está começando a respirar. Mas o mês de abril e de maio eu realmente não vivi, eu sobrevivi. Então, eu acho que esses 2 meses foram, para mim, extremamente importantes para contar com esse grupo que a gente tem mundialmente para ajudar essa nossa comunidade, que eu vi que estava tremendamente desvalida em várias partes do mundo, precisando voltar para o Brasil, precisando de ajuda, como o Dedé falou, banco de comida, roupa, onde cair para dormir, porque não tinha mais como pagar aluguel, e assim foi indo. Então, eu acho que a mesa de assuntos jurídicos serve para dar esse suporte, e sempre deu esse suporte por trás de todo mundo. Muito obrigada por falar nesse assunto, Vitória, porque realmente, na Europa, Ricardo, vocês em Londres, os colegas em outros países, que até alguns não presentes, foram fundamentais na repatriação e no auxílio aos brasileiros desvalidos pelo Covid-19. Eu acho que, se o CRBE não existisse, teria sido criado nesse momento e teria sido muito mais difícil para vocês realizarem esse trabalho de apoio aos brasileiros no exterior, fantástico que fizeram, em especial o Ricardo, em Lisboa, que praticamente viveu no aeroporto, repatriando o brasileiro que estava lá. Já já você fala sobre isso. Vamos acelerar um bocadinho. Eu vou pedir a Ana para falar sobre a educação, vou pedir a Gisele para falar rapidinho sobre a violência doméstica, que ela está à frente dessa questão. Ricardo fala veloz sobre os brasileiros na área do Covid, o que você cuidou em Lisboa, que foi fundamental. E Marcos Viana fecha falando todas as nossas novidades e o futuro do CRBE, o que você tem em mente, o que nós temos em mente. Ana, a bola é sua. Obrigada, Valéria. Eu peço desculpas pelo meu atraso, mas eu estava justamente engajada em atividade de encerramento de educação da ONG Abrace, que é a Associação Brasileira de Cultura e Educação, sediada aqui na região de Washington, e foi por essa minha paixão antiga com a área de educação, com a qual eu trabalho desde 2005, que eu me engajei no CRBE há muitos anos,
direcionando meus esforços nessa área. Eu tenho o privilégio de receber com orgulho a palavra que a Valéria usou de veterana. Eu realmente não me importo com os cabelos brancos, mas fico contente, muito contente de poder fazer parte desse movimento desde 2008, quando a gente teve a primeira Conferência Brasileiros no Mundo, e já nasci ali com muita seriedade, com muito profissionalismo, a semente de um engajamento coletivo mais firme. Então, o CRBE como nome, como instituição, não existia ainda nessa ocasião, mas o que eu quero dizer é que os temas de educação, primeiro, eles atravessam muitos outros temas. Tem muitas demandas ou muitas ações esperadas para a mesa de educação que se entrelaçam com a mesa de cultura e que, na verdade, passam um pouco em diversas outras mesas. O plano de ação da mesa de educação como fica sempre muito claro, é um plano difícil de ser entendido da forma mais ampla em que ele foi concebido. O plano de ação, ele prevê ações, por exemplo, para o público adulto, para o público infantil e jovem. E dentro de adulto tem diversas ações, ou programas, como o Enseja, como incentivo à profissionalização, como incentivo a dar mais condição para esses imigrantes brasileiros adultos poderem se entrosar na sociedade em questão e trabalhar. E o plano, as ações dentro do grupo de crianças e jovens estão sempre relacionadas a dar condição desses descendentes, segunda e terceira geração, se sentirem próximos, valorizando as suas raízes brasileiras, onde quer que estejam, e um profundo empoderamento da profissão de educador, profissão de professor, inclusive no exterior, para ter condição de promover, de educar esses futuros cidadãos brasileiros, que possam se identificar como cidadãos também brasileiros, promovendo o Brasil e defendendo projetos com o Brasil, não importa em que continente ou país esteja. Eu estou, no momento, aqui na região de Washington, D.C., onde está sediada, inclusive, essa ONG que eu mencionei no início. O Conselho de Cidadãos aqui da jurisdição, a nossa jurisdição é composta por 7 estados, mais o Distrito de Colômbia, que não é considerado, não é oficialmente um estado. E aqui na jurisdição, a gente tem bastante dificuldade em reunir os brasileiros em programas que sejam mais de alicerce. É muito fácil reunir em oportunidades, então, nas quais a gente investiu, como feiras de educação, feira de saúde, combinando com empreendedorismo. E, então, assim, a gente percebe que precisa de muita sensibilização para a comunidade se mobilizar. O nosso conselho está passando por uma fase de reestruturação. Eu estou deixando a jurisdição de Washington, porque estou em processo intermediário de mudança, residência na China, mas a minha gestão já é o segundo período de gestão. O primeiro período eu fui em parceria com uma colega da Alemanha, da Baden, esqueci o nome, meu Deus do céu. E é muito interessante porque a área de educação, por ser muito ampla, é muito bom que seja co-coordenação. E na gestão atual, de 2018 para 2020, a coordenação da mesa de educação é compartilhada com o colega de Nagoya, do Japão, querido Kinjo, que infelizmente não pode estar aqui presente. E é isso, a gente está com muita expectativa para a CBM, para passar a bola, passar um relatório resumido, e que o futuro do CRBE continue encarando essa área como crítica, como importantíssima. Sempre é uma área crítica e sempre é uma área bastante desvalorizada. Muito obrigada. Gisele, a bola é sua. Olá, meus queridos. Então, queria falar aqui do nosso trabalho junto ao CRBE, aqui que Los Angeles tem feito. Durante vários anos, né, a nossa bandeira principal tem sido a violência doméstica. Nós começamos aqui em Los Angeles com um projeto que deu muito sucesso, que deu muito certo, né, que se chamava Os Desafios da Mulher Imigrante.
nós tentamos colocar alguma coisa relativa à violência doméstica no título, logo no começo, e no primeiro evento apareceu uma mulher, porque ninguém queria estar conectada com o título de violência doméstica. Então, nós desenvolvemos esse tema chamado Os Desafios da Mulher Imigrante, e aí foi um sucesso, apareciam 60, 70 mulheres por evento. Nós já tivemos 5 edições aqui em Los Angeles com o apoio do consulado, mesmo após a extinção do conselho. O consulado continua nos apoiando, e o bom do CRBE, né, que a gente une todas essas lideranças de todos esses países e nós podemos dividir essa experiência com outros países, né, Valéria? Inclusive, os desafios da mulher imigrante foi repetido de uma forma ou de outra, modificado ou não, em pelo menos 8 países que nós saibamos até agora. Foi uma coisa muito bem recebida e que tem dado certo, visto que a violência contra a mulher é uma coisa que acontece no mundo inteiro, né, Valéria, né, Carlos? Não só aqui nos Estados Unidos, não só na comunidade de Los Angeles. Então, isso é uma coisa muito bonita que eu trago, que eu vou levar comigo para o resto da vida, e nós continuamos aí na nossa luta contra a violência doméstica. Mas também, através do CRBE, nós conseguimos várias outras coisas aqui para a nossa comunidade, como, por exemplo, a clínica psicológica que hoje nós temos no consulado é graças à ação do CRBE junto ao governo. Nós conseguimos um telefone para o consulado para que qualquer família possa se comunicar com o consulado em caso de terremoto, tá? Para que os brasileiros possam entrar em contato. Então, foram várias vitórias importantes, e o CRBE é importante, sim, e precisa continuar existindo, sim. E cada vez mais nós estamos vendo que nós podemos caminhar com as nossas próprias pernas e que essa atitude do indivíduo é importante, independente da ajuda ou não do governo. Excelente, Gisele, muito obrigada. O tempo está bastante curto. Gostaria de frisar, de lembrar e informar a todos os que não sabem que o CRBE, os conselhos, quando a gente fala conselhos, são os conselhos de cidadãos ou conselhos de cidadania espalhados pelo mundo. O CRBE é composto de 58 conselhos desses, que são ligados aos consulados. Está no Manual de Serviço Consular e Jurídico de cada jurisdição consular. Esses conselhos colaboram no âmbito do CRBE uns com os outros. Então, como os conselhos da Alemanha, conforme o Aurélio falou, os conselhos de Portugal, também nos Estados Unidos, os conselhos colaboram. As distâncias são muito maiores nos Estados Unidos, mas Califórnia, aqui em São Francisco e Los Angeles, nós colaboramos muitas vezes em eventos de ir e vir e fazer 1000 coisas similares nas 2 localidades. Então, não apenas a gente trabalha localmente, mas trabalhamos regionalmente, mesmo que não organizados. Por fim, Ricardo fala rapidinho da experiência sobre o Covid-19. Muito bem. O CRBE é muito mais importante do que muita gente pode imaginar. Me permita só fazer uma ressalva aqui de um aspecto extremamente importante. Casos, por exemplo, de falecimento de brasileiros aqui em Portugal. É uma matéria que o consulado, o governo brasileiro não toma providência, porque isso não está na lista de atividades que eles têm que tomar. E eu posso citar agora, recentemente, a última pessoa que veio a falecer aí, a Polícia Judiciária, por me conhecerem, saber que sou porta-voz do CRBE, presidente do Conselho de Cidadão de Lisboa, me concedeu toda a documentação da senhora. Eu fui reconhecer o corpo no Instituto de Medicina Legal e fiz o enterro dela aqui. Por quê? Porque sou porta-voz do CRBE e é um organismo reconhecido pelas autoridades portuguesas. Ressalvo. Segundo, nesses últimos 2 meses que aconteceu a questão do Covid-19, eu estive ouvindo o ministro Ernesto Araújo falando essa semana, e quando ele diz que mais de 8.000 brasileiros saíram de Portugal e foram repatriados. E eu estive lá. Desde que começou, antes dos 7 voos de repatriamento que houve por parte do governo brasileiro, houve vários outros voos de carreira normais, mas que havia muita confusão no aeroporto, e o CRBE e o Conselho de Cidadãos estava lá. E eu agradeço demais a todos vocês, todos esses grupos, o Marcos, que muitas das vezes ligava e dando força, porque às vezes é muito complicado quando nós não temos um apoio localmente de onde a gente esperava obter. Então, digo que
acompanhamos, sim, colocamos centenas, milhares de pessoas dentro dos aviões, tivemos mais como observadores nos casos dos voos de repatriamento, voos que vieram, indicado pelo Itamaraty, porque, pronto, esses ali sim apareceram os representantes do Estado, estavam no aeroportos e eu também estive, mas como observador. Nos outros voos não havia ninguém do consulado nem da embaixada, estávamos lá, o Conselho de Cidadãos do CRBE representado e reconhecido pelas forças policiais de Lisboa, que nos deram todo o apoio, de quem eu agradeço muito, porque todo o período que nós tivemos embarcando os brasileiros que tinham que retornar ao Brasil, famílias, idosos, doentes, alguns turistas, outros nem por isso, não houve um conflito sequer. Eu fico feliz e digo em nome do Conselho do CRBE, porque fomos lembrados que todo esse período dentro do aeroporto, fora do aeroporto, tinha centenas de pessoas, não houve uma ocorrência policial. Então, correu tudo maravilhosamente bem e eu levei e identifiquei com cartões a todas as pessoas que quem estava ali era o CRBE, era o Conselho de Cidadãos de Lisboa, na pessoa do seu presidente, Ricardo. Meus parabéns, Ricardo. E parabenizo também a comunidade brasileira que, no momento de emergência, não criou nenhum problema para envolver polícia. Nada. E aparecemos novamente como uma comunidade ordeira que somos. Por fim, para encerrar esse bate-bola, eu vou chamar o Marcos Viana novamente, que tem grandes perspectivas, ele também é veterano, está nesse processo desde o início, e ele tem muito a falar sobre o nosso futuro, sobre os nossos caminhos para o futuro, nessa rede fundamental e fenomenal de voluntários brasileiros no exterior. Marcos. Ok. Vou tentar ser bem objetivo por causa do tempo. E eu quero começar primeiro dizendo o seguinte. O Brasil, com a sua população de 209,5 milhões de habitantes, se divide em 27 unidades, estados. Então, eu vendo esse quadro e vendo a tabela que mostra a população de cada estado, eu me inspiro a dizer que o CRBE precisa, de fato, se organizar de forma realmente independente, como eu acho que a Gisele citou e outros citaram, para poder caminhar com as próprias pernas. Parece que tem um microfone aberto aí. Isso. Eu vou continuar. Então, se nós fôssemos colocar hoje os brasileiros no exterior, nós seríamos o 16º estado brasileiro em termos de população. E se eu fizer um paralelo com a situação dos nossos estados, nós vamos concluir que nós somos, além de ser uma população, apesar de estar dispersa pelo mundo todo, nós não temos nenhuma dívida com a União, pelo contrário, contribuímos com a União com remessas anuais, que eu faço aqui um comentário, né? Misteriosamente, os números que revelam exatamente esses valores passam a ser abafados depois da bombástica publicação de que 7,2 bilhões haviam sido enviados para o Brasil em 2007, e daí por diante. Então, dentro desse contexto, eu quero dizer para vocês objetivamente, a Conferência Brasileiros do Mundo, que eu vou adiantar aqui, eu vou dar um spoiler aqui, vou falar a data. Permitem aí, conselheiro, levanta a mão para mim, por favor, para eu não tomar para a cabeça no grupo de coordenação, por favor. Dia 27 e 28 de junho, nós vamos sair com os documentos oficiais essa semana. Nós vamos realizar a 7ª Conferência Brasileiros do Mundo, bem dentro do contexto que vivemos. Vai ser uma conferência virtual que vai ter a ênfase de eleger as novas coordenações com um grande desafio. Aí vem a novidade que a Valéria está dizendo. Primeiro, levar adiante as proposições que já estão feitas. Nós temos um documento propositivo para instituir o CRBE como uma organização não governamental que possa caminhar
sem o sabor dos ventos dos que são eleitos na nossa democracia e que às vezes podem ser ou não simpáticos a nós. Porque nós somos o povo. Então, nós queremos caminhar sempre com a política voltada para o Estado, independente de quem lidera o Estado. Então, essa é a nossa proposta. E isso é conduzido da seguinte forma: nós somos apartidários, nós não somos apolíticos, nós somos políticos, polis. E a grande novidade de tudo isso é essa proposição e também a ênfase que nós temos tentado fazer contatos para que pessoas que têm essa consciência de que hoje, por exemplo, se nós fôssemos considerados mesmo de fato como brasileiros que têm essa força financeira, cultural e tudo isso que foi citado aqui pelos colegas, nós empurraríamos o Rio Grande do Norte para baixo para passar a ser o 17º, Mato Grosso, Alagoas, Piauí, o próprio Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rondônia, Tocantins, Acre, Amapá e Roraima para baixo da lista e ficaríamos no meio da tabela como um estado superavitário, ativo, que contribui com a diminuição da pobreza extrema no Brasil, porque tem muita gente que está fora do Brasil que manda valores que são fundamentais para isso. Então, eu resumo com isso. Esse é o grande desafio. Conferência Brasileiros do Mundo e a aprovação. Os líderes que estão escutando isso aí agora e que estão dispostos ao desafio, se candidatem, se apresentem para as novas lideranças, tanto de coordenações temáticas como das coordenações administrativas do CRBR. Se apresentem para o trabalho, porque tem muita coisa para fazer. É isso aí que eu tinha para dizer, Valéria. Excelente. Parece que o Aurélio queria falar alguma coisa, mas... A Marilene também estava tentando falar já há algum tempo, viu? Tá, joia. Então, pode falar, Marilene, aí o Aurélio fala, e então, Carlos, depois desses dois, pode pegar a bola... O comando é seu, você me passa a bola quando você achar que deve. Tá, eu também quero falar, Valéria, depois. Obrigada. Vou ser prática aqui. Então, em relação à repatriação, eu quero fazer um elogio até ao nosso cônsul, nosso consulado aqui, de Ciudad del Este, que fez um trabalho árduo e muito eficiente e eficaz na situação de repatriação dos brasileiros, estudantes que estavam em situação de trânsito no Paraguai. Também dos brasileiros que fazem tratamentos médicos no Brasil, já seja câncer, oncologia ou algum tipo de doença crônica. Então, eu sempre bati muito de frente, muito forte quando foi preciso, mas agora é hora de também dizer as boas ações que estão sendo feitas através do consulado em Ciudad del Este. Outro detalhe também em relação à comunidade brasileira, cooperativas, empresas, instituições privadas que estejam direcionadas pelos imigrantes, foram as doações agora em época de Covid. Muitas toneladas e toneladas de alimentos que estão sendo repartidas para as pessoas de baixa renda, já sejam eles paraguaios ou brasileiros. É importante reprisar. Obrigada. E terceira situação, eu fui convidada também para participar de um grupo de trabalho fronteiriço. Nós estamos elaborando um protocolo sanitário standard binacional entre as cidades de Foz do Iguaçu e Ciudad del Este, para apresentar aos governos brasileiros e paraguaios para a reabertura da Ponte Internacional da Amizade, gradualmente, conforme as regras de situação sanitárias que forem impostas, né? Então, nós estamos elaborando esse documento, é muito importante frisar aqui, que serão levadas essa próxima semana para os governos analisarem o nosso documento. Então, perfeito, Marilene, muito obrigada. Léo. Vou ser bem breve, na verdade eu queria só, pensando um pouco na audiência que segundo o Carlos, bem forte fora do Brasil também, de forma bem rápida, talvez para aqueles que talvez não compreenderam um pouco essa dinâmica do CRBE, nós somos um grupo de brasileiros que, uma vez estando aqui no exterior, a gente decidiu que a gente sai um pouco da zona de conforto, a gente não ia ficar só por aqui mesmo, pelo exterior, senão a gente ia fazer um pouco mais pelos nossos compatriotas. Então, assim, que fique claro, é uma turma que trabalha de forma voluntária, é uma turma que trabalha de forma, um nível bem alto,
as discussões, e vocês viram dos nossos colegas que a gente trabalha a um nível bem alto, trabalhando a questão de leis, o empreendedorismo, documentação, tudo isso, e em parceria com os órgãos do exterior. A gente precisa entender isso porque nem sempre é claro de que o trabalho que é desse nível é feito por pessoas como eu, como os colegas que estão aqui nessa videoconferência, mas também por pessoas como você que um dia, estando no Brasil e vindo ao exterior, pode, então, procurar uma dessas comunidades para se engajar, para fazer esse trabalho que a gente faz. Vai sofrer um pouco, porque não é um trabalho muito simples, mas é um trabalho que a gente faz com amor. Então, só para dizer que essa mensagem é importante, que uma vez estando no exterior, procure, então, essas comunidades, que vocês vão, com certeza, ver dessas que estão aqui nessa live agora. Perfeito, Léo. Gisele. Valério, o Léo já falou muito do que eu ia falar, que é para quem chegou aí agora no final e não entende o que é CRBE, novamente, nós somos uma rede de voluntários pelo mundo inteiro que acolhe o brasileiro que está fora do Brasil e quem também está chegando. Era basicamente isso que eu queria falar e mostrar a nossa importância, o trabalho que a gente tem feito. Queria dizer que, por exemplo, essa semana eu participei de outras juristas do mundo afora que estão voluntariando no CRBE sobre a Convenção de Haia, para prevenir, por exemplo, as mulheres que vão embora com criança de serem acusadas de tráfico internacional, de roubarem seu próprio filho. Então, a gente faz vários trabalhos cruciais para as pessoas que estão no exterior, inclusive mandamos dinheiro para nossas famílias no Brasil. Era isso que eu queria deixar. Um abraço. Obrigada, Gisele. Só frisando, se estiver pensando em fugir com suas crianças do exterior para o Brasil, não faça. É muito mais complicado reverter o processo do que cuidar do processo antes de você sair. Não fuja. Carlos, vamos para as perguntas? Eu reconheço que a gente poderia ter muito mais assunto para falar. Eu, pessoalmente, teria pergunta para fazer para todo mundo, que eu sou um perguntador desbaratinado, mas vou me conter às perguntas que eu recebi aqui, que, por uma curiosidade muito grande, vieram, em grande parte delas, já dirigidas, tá, Valéria? Inclusive, veio uma pergunta para você. Mas eu também vou organizar as perguntas no sentido mais ou menos lógico, porque o samba do crioulo doido em matéria de perguntas é total. Tem gente oferecendo serviço. Eu não sei, é capaz de descobrir que tem até manicure querendo passar o endereço na live. Mas vamos falar sério agora. É muito importante o que você falou, Aurélio, Léo, whatever. Entendeu? Quem chegou, a audiência cresceu muito nos últimos minutos, e você, no final, quando a gente encerrar as perguntas todas, eu queria dar a cada um minuto, mas 1 minuto mesmo, pode ser menos, não pode ser mais, para vocês resumirem, na opinião de vocês, não importa que a mensagem seja repetida, ninguém precisa ser original, mas por que é importante para o brasileiro que vive no exterior ter pelo menos conhecimento do que é CRBE e de que maneira ele afeta a nossa vida, nós que vivemos fora do país. Tá? E a questão da dupla nacionalidade, essa PEC, é só falar para o povo que mora aqui nos Estados Unidos o seguinte: se essa PEC não for aprovada, vocês vão perder cidadania brasileira. Isso. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Tem que ter muito cuidado e não falar bonito e falar de uma maneira que a pessoa entenda. Senão, o CRBE vai continuar cometendo o erro que comete desde o dia 1. Ótimas intenções, comunicação muito fraca com o mercado. E o nosso mercado somos nós, imigrantes brasileiros. E nós precisamos ouvir isso rápido, rasteiro, compreender. Meu Deus do céu, eu vou perder minha cidadania brasileira? Espera aí, que diabo é isso? O que é PEC? O que é PEC? 99% das pessoas não sabem o que é PEC. Tá? Ok, vamos lá, então. Pergunta para você, Valéria, de Ocirema Cucleta. Como vai ser a eleição desses conselhos e do CRBE? Excelente. Boa pergunta. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa. Eu acredito que Ocirema, grande amiga e pessoa muito querida, também veterana do CRBE. A Ocirema sabe, e eu vou explicar para todo mundo porque ela já sabe, os conselhos de cidadãos ou cidadania existem ligados às jurisdições consulares.
O CRBE é formado por porta-vozes, todos nós aqui somos porta-vozes dos nossos conselhos, junto ao CRBE. Então, quem é membro do CRBE é o Conselho de Cidadão ou Cidadania, e nós, porta-vozes, representamos esses conselhos junto ao CRBE. O decreto assinado no ano passado não cancelou os conselhos de cidadãos e cidadanias pelo mundo. Esses existem, seguem conectados às suas jurisdições consulares. O decreto extinguiu, foram os colegiados de relacionamento com a administração federal. Como o CRBE é um desses colegiados, nós fomos extintos também. Não foi só o CRBE, foram todos os colegiados. Então, até hoje e até aonde a gente vai votar na próxima CBM, a Constituição do CRBE segue a mesma, correto, Marcos? Nesse momento, a mesma coisa. Então, os conselhos vão continuar elegendo seus porta-vozes, que vão continuar sendo eleitos, vão continuar representando os conselhos junto ao CRBE, e esses porta-vozes, de acordo com vários critérios, querendo assumir lideranças temáticas dentro do CRBE, vão poder se candidatar. Essa documentação vai sair para todos os porta-vozes nessa semana. Marcos e eu já estamos trabalhando nisso há algum tempo, mas toda a coordenação também. Então, vamos seguir no mesmo formato, a menos que a gente vote para sermos diferentes. Mas isso é questão futura. Hoje, funciona da mesma forma. Bom, Marcos, a pergunta vai para você, e as perguntas estão todas entrelaçadas com essa questão do novo CRBE. Marcos, qualquer uma pessoa brasileira que viva no exterior pode criar um conselho de cidadãos sem o aval do consulado? Excelente pergunta. Eu até comentava com alguns colegas essa semana sobre esse assunto. Uma das questões que as pessoas não entenderam é que a institucionalização dos conselhos e também do CRBE, ela visava uma interlocução preferencial, mas não exclusiva. Ou seja, eu vou usar aqui a sua orientação de falar um linguajar o mais popular possível. Eu prefiro conversar com você prioritariamente, vou te dar prioridade, vou te colocar na frente da fila para você falar comigo, mas eu não vou excluir que eu quero ouvir o resto do pessoal que está na fila, sem problema. Então, qualquer pessoa que quiser se organizar, ela pode fazer isso. Inclusive, nós temos um exemplo disso na Alemanha. Tem um conselho que se organizou na região de Freiburg, né? Lá eles falam Freiburg, eu estou falando aqui no sotaque holandês, aqui, mas é Freiburg, onde eles se organizaram e disseram, nós temos um conselho organizado, e eles puderam se fazer representar da sua região. Então, é perfeitamente possível. Perfeitamente. A resposta direta é sim, é perfeitamente possível. Você levantou assim a mão, a gente chega longe, porque a gente pode fazer muito mais perguntas, pode atender muito mais as pessoas que ligaram e que estão interessadas. Quanto menos parnasiano a gente for, melhor. Vitória Nabas. Vou ter que me esforçar. Não, normal. Eu também sou. Eu tenho que me educar também muito para falar menos e melhor, entendeu? Vitória, pergunta para você essa difícil. Opa. Como dialogar com o governo se o governo não reconhece o CRBE? Bom, vamos lá. Primeiro que é o seguinte, a gente já pode dialogar com os consulados, né? E os consulados, eles não estão fechados para dialogar com a gente, pelo menos na maioria dos consulados do mundo. Pode ter algum consulado que tenha algum problema local, pode ter algum consulado que esteja mais, vamos assim dizer, com problemas, mas eu mesmo digo que o Consulado Brasileiro de Londres é uma bênção. Conversa com o CCRU, que é o conselho daqui, conversa comigo, a gente trabalha juntos, realmente uma bênção. Então, a gente conversa com os consulados. A gente também tem um acesso maravilhoso dentro do MRE, a embaixadora Luísa, e via ela também a gente conversa. Então, é óbvio que a gente tem meios de conversar com pessoas, e eu não tenho como bater na porta do presidente da República, porque eu não o conheço e eu não tenho intimidade com ele. Mas a gente conversa com pessoas para que cheguem na linha hierárquica a quem tem que chegar. Ou e seja, eu acho que é dessa forma que a gente tem que ir.
a linha de comunicação continua mantida e é feita através dos consulados, e isso, segundo esse aval que você acabou de dar aí, e eu também até posso corroborar com isso, porque é a experiência que eu tenho, os consulados têm agido de uma maneira muito sensata em balancear isso aí. Mais uma pergunta para você, Marcos. O novo CRBE será uma fundação, uma corporação, uma ONG ou ficará 100% informal? Não, essa é também uma excelente pergunta, bem específica, e eu vou ser específico na resposta. Todas essas possibilidades existem. Nós sabemos que quando vamos fazer o registro de uma pessoa jurídica, que seria a pessoa futura do CRBE, ou seja, quando você vai registrar em cartório, né? Quer dizer, passar o papel, como diz no termo lá do nosso mineirês, você vai escolher qual a formação mais fácil, mais acessível, mais abrangente, para que a gente faça. Então, o grande desafio da nova coordenação é pegar o documento base que vamos estabelecer e ver qual o formato de acordo com o lugar onde deve ser registrado e como vai ser registrado. Tá? Então, especificamente, é isso aí. Beleza, obrigado. O Rod Silva, de Toronto, do Canadá, chama a atenção que, para que o CRBE possa cumprir a sua finalidade com plenitude, precisaria que a sua composição contemplasse a diversidade da comunidade brasileira no mundo inteiro e não ficar concentrada em alguns poucos países. O que você tem a dizer a esse respeito, Dedé? Deixa você habilitar seu microfone aí. Ele não estava esperando pela pergunta. Não estava mesmo, não estava mesmo. Bem, o próprio CRBE, nós já estamos estruturados em 9 mesas, como comentou o Marcos, né? Nós vamos desde associativismo até... Dedé, desculpe eu lhe interromper, Dedé. Eu tenho uma função muito chata nessas coisas. A pergunta dele foi muito específica. O CRBE terá como preocupação fazer uma distribuição de posições nessas mesas, contemplando a diversidade das comunidades brasileiras do mundo, porque você pode ter 10 mesas e todas as 10 mesas ser compostas somente por meia dúzia de países. Acho que a pergunta foi essa. Claro. Mas, assim, nós temos essas 9 mesas e há uma regra também dentro das diretrizes e bases do CRBE, nenhum conselho pode acumular dois cargos, ou nenhum conselho que tenha coordenação geral pode ter um outro cargo de coordenador de mesa. Então, isso já responde um pouco o que foi perguntado. Outro detalhe nós somos democráticos. Nós deixamos que os 58 conselhos participem e que seus porta-vozes sejam candidatos, e aí a votação também é democrática. Ninguém decide de forma autoritária. Todos podem estar representados em todos os países e ninguém pode acumular 2 funções. E gostaria de acrescentar uma coisa à resposta do Dedé. Voluntário é a palavra. E perfil. Se a pessoa se voluntaria a assumir uma dessas mesas temáticas ou a coordenação e tem o perfil para fazê-lo, não é só querer, como numa empresa, não é só você querer ser o presidente da empresa, você está preparado para ser o presidente da empresa? Você conhece o histórico o suficiente, ou conhece os processos o suficiente? Não é simplesmente fazer isso, é muito mais sério. O buraco é muito mais embaixo. Perfeito, Valéria. Capacidade, né? Eu insisti no foco da resposta, desculpa da maneira como eu intervi, é porque eu vejo do lado de cá, eu sinto uma ansiedade muito grande por respostas bem objetivas, bem práticas, porque esse é o mundo que a gente vive, e às vezes, quando a gente vai historiar a resposta, perde a oportunidade. Aí você foi no target, respondeu direto, você que fez a pergunta já está sabendo. Existe uma preocupação regimental para que haja o maior grau possível de democracia na composição das mesas. Dito. Ricardo, você não vai ficar quieto, não. É sua vez agora. Estou dando tempo para você habilitar. Aí. É uma pergunta chata também, viu, Ricardo? Mas você é hábil. O CRBE sempre teve de tudo, inclusive muito picareta. O que é que vocês vão fazer para evitar agora?
Isso é simples. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer que, verdadeiramente, nós temos um coordenador, que é o Marcos Viana, desde a gênese dessa história, e ele está tão calejado. Tem aqui a Valéria, que é uma expert em toda essa matéria. Na detecção de picareta. Exatamente. Do lado de cá, se cair do meu lado, deixa comigo, porque eu também estou na área da segurança. Só uma propaganda aqui. Eu sou empresário em Portugal na área da segurança, portanto, também tem um olho de cada lado, não é? Então, acho que não é impossível que nós aceitemos pessoas dentro do grupo que mais cedo ou mais tarde possa vir dar qualquer tipo de problema. Mas estamos sempre de olho. Este grupo que aqui está e muito mais outros que estão por aí sobre essas coordenação, que eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas aqui, antiquíssimas, que eu também sou lá daquela geração de 2008, não é? A gente sabe que muitos ainda estão aqui devido à sua conduta, à sua moral, seu caráter, e muitos não estão por motivos diversos, e muitos não estão porque não deveria estar mesmo, né? Então, está chegando aqui uma série de... O Carlos Bellinger fazendo isso, o Yuri do Japão, a Tânia aqui de Miami, 3 opiniões de uma vez se posicionando contrários à realização da CBN virtual. Ninguém foi agressivo, mas todo mundo foi incisivo. Acho que é você a melhor pessoa para responder sobre isso, né, Marcos? Sim. Bom, eu também não sou a favor. Não sou a favor da realização. Então, eu digo para eles estão cobertos de razão, mas, infelizmente, nós estamos vivendo um contexto que, inclusive, eu posso conectar essa pergunta com a pergunta anterior sobre a questão da inclusão. Ficaria muito ruim nós simplesmente estendermos os mandatos em função da crise provocada pelo coronavírus, pelo Covid-19, e nós simplesmente contextualizamos e reduzimos. As conferências brasileiras do mundo ocorrem normalmente com 4 dias, com a carga horária que vocês já escutaram no início, e ela vai ser reduzida com a única função de eleger novos coordenadores, e não poderemos decidir questões temáticas, nada disso. Então, por isso é que nós, para não prejudicarmos tanto a Conferência Brasileira do Mundo no que ela representa, porque ela é o órgão máximo do CRBE, nós, então, aceitamos a proposta porque temos que passar a bola. Temos que dar oportunidade. Aí, por isso que eu volto na pergunta do rapaz de Toronto, que eu esqueci o nome aí. Rod Silva. Uma excelente pergunta. Rod, né? Rod, R-O-D Silva. Ok, o Rod. Excelente a pergunta dele, e as respostas dos colegas, então, foram também excelentes, no sentido de que qualquer um hoje que quiser participar, nós, desde a 5ª Conferência Brasileira do Mundo, abrimos para que todos pudessem, pelo menos, ter voz nas conferências. Carlos Menezes, que fez a pergunta aí, sabe disso. Ele foi um dos que, não sendo porta-voz na época, pôde falar. Os votos são dos conselhos, mas, infelizmente, nós não temos como protelar isso. O grande desafio da nova coordenação é realizar o quanto antes a Conferência Brasileira do Mundo de forma presencial. E nós temos condição de realizar, Carlos, porque nós já fizemos a primeira conferência preparatória em Atenas, nós fizemos nós fomos com os nossos próprios recursos, fizemos a segunda no Porto, fizemos com os nossos próprios recursos, um trabalho excelente da Teia, do Vitor no Porto, e a coisa aconteceu. Então, nós temos condição de fazer a presencial o quanto antes. Podem estar certo disso. O desafio da nova coordenação é organizar. E já temos propostas. Já vou logo adiantando. Outro spoiler. Deixa eu passar outras perguntas aí, Marquinhos. Deixa eu passar outras perguntas aí. Ana Lúcia Lico, como é que a sua mesa, o pepino da língua portuguesa, e esse eu conheço bem, é um pepino imenso. E ele contempla realidades tão díspares como um país como os Estados Unidos, que tem escolas de currículo bilíngue, e lugares onde a sobrevivência da língua portuguesa está absolutamente dependente da obstinação de um grupo muito reduzido de pessoas e de pais que
não se conformam com a ideia de que seus filhos não tenham algum tipo de educação no idioma natural nosso, né? Como é que o CRBE pensa em administrar esse grau? Porque, por exemplo, a violência doméstica ela pode ter nuances diferentes, mas ela é basicamente a mesma coisa no mundo inteiro. O ensino da língua portuguesa, não. Como é que você administra a mesa de educação ou língua portuguesa, que eu não sei qual é o nome correto, administra isso? Essa pergunta é excelente, porque ela reflete diretamente o principal desafio de recolher num documento com X ideias quais são as ações necessárias que atenderiam necessidades tão díspares. A primeira coisa mais importante é que, dentro do CRBE, o objetivo da mesa de educação é fazer gestões com órgãos do governo brasileiro e estimular entidades a fazer gestões com os seus órgãos locais para tentar atender, Carlos, um pouco dessa diversidade. Por exemplo, se o incentivo do MEC, se a gente tiver um incentivo do MEC num projeto que ajude a definir políticas para o brasileiro no exterior, nesse campo da educação, essas políticas poderão se desdobrar com as suas especificidades locais a partir do trabalho dessas associações locais. Então, tudo começa com gestões mais globais, mas também nada impede da gente, e isso é poderosíssimo na mesa de educação, a troca de ideias entre associações, iniciativas e empresas, ONGs, dos mais diversos locais do mundo, trocando ideias de como desafios foram enfrentados, mesmo quando não houver, ou mesmo quando não há esse apoio, essa política vinda de cima. Bom, deixa eu fazer uma referência aqui aberta fora das perguntas. Eu recebi várias pessoas pedindo aqui para lembrar esse episódio. O Focus Brasil, desde que ele existe, há 23 anos, quer dizer, bem anterior ao CRBE, desde o início, e aí eu tenho que dar nomes mesmo, porque o padrinho dessa relação do Focus Brasil com o CRBE foi o embaixador Otto Maia, tá? Que por acaso caiu de paraquedas aqui num dia que estava acontecendo o evento, que por acaso foi ao evento, não era convidado nosso, nós não tínhamos lugar especial para ele. O embaixador, na época, levou ele, acredito que foi João Almino, e ele ficou encantado com tudo que viu. A partir daí, a gente entendeu que isso correspondia a um anseio de todos os brasileiros que estão fora. Ponto final, independente de qualquer tipo de outro engajamento paralelo. E o Focus Brasil tem sido, assim, porta aberta para tudo aquilo que o CRBE e os Conselhos de Cidadão puderem fazer. E só para encerrar, para não me estender demais, esse ano, por exemplo, nós tivemos que cancelar todos os eventos do Focus no primeiro semestre, conseguimos reagrupar toda a agenda, vamos dos 15 eventos previstos para 8 países, nós vamos realizar 14, num formato novo, mas em todos os 14, que são South Florida, Orlando, Boston, Nova York, Phoenix, Los Angeles, Milão, Roma, Veneza, Londres, Tóquio, Lisboa e Toronto, todos, e Belo Horizonte, que nós vamos estrear em São Paulo e Belo Horizonte, todos eles, obviamente que São Paulo e Belo Horizonte, não, mas em todos eles onde tem conselho de cidadãos ou de cidadania, o painel que abre o Focus é o do Conselho de Cidadãos e de Cidadania. Não é nem porque é o que dá mais ibope, nem nada disso, porque é o que dá menos ibope. Não é isso. É para a gente já passar a mensagem muito clara de qual é o fundamento do que a gente está fazendo. E esse fundamento, no caso, entre Focus Brasil e Conselho de Cidadãos, Conselho de Cidadania, CRBE, é o mesmo. A sinergia não poderia ser melhor. Portanto, eu aviso a vocês todos, pena que a gente não tenha ainda Focus na Alemanha, já tivemos planejando várias vezes para fazer, mas não é tão simples assim. Na Holanda também não temos ainda, infelizmente. No Paraguai, Marilene é testemunha, eu cheguei aí ao Paraguai 2 vezes, fiz todo o dever de casa, deixei tudo certo, mas aí veio um carimbo lá dizendo não pode agora, porque tem muitos não pode agoras entre os países, né? Tem muita, não pode agora. E nesse não pode agora,
perdeu-se a oportunidade. Mas em Portugal estaremos estreando esse ano, Ricardo, espero contar com você lá nos ajudando. O Carlos Serra é o nosso representante lá, está trabalhando direto com vocês. Nós estamos estreando esse ano em Los Angeles também, a Gisele é responsável por isso, e Londres nós já estamos indo para o 10º ano, a Argentina já pensamos em fazer também, mas também veio carimbo. É isso aí, queria dizer só isso. Falei demais, mas quero dizer que as portas do Focus Brasil não estão abertas, estão absolutamente escancaradas. 2021 estreia São Francisco, tá, Valéria? Quem sabe a gente consegue na China o ano que vem. Na China ia ser o evento de estreia esse ano. Era o evento de estreia esse ano. Só que o que aconteceu? Vamos assistir no Paraguai. O breakout na China aconteceu. A China foi cancelado em fevereiro ainda. E é o único que nós não vamos realizar ainda esse ano, porque a gente acha que a China precisa passar um tempinho primeiro. Então, vamos deixar essa história de China para lá um pouquinho. Chegamos, então, àquela... você quer falar, Gisele? Diga. Carlos, sim, queria falar aqui para quem aqui está assistindo aqui, e o pessoal do CRPE também, gente, se envolvam com o Focus. O Focus é uma coisa linda, é a extensão do nosso trabalho. Eu só queria dizer isso para vocês, eu me apaixonei pelo Focus ano passado, quando eu estive em Phoenix, e aí eu vi como Los Angeles estava precisando do Focus. Só isso que eu queria dizer, eu amo o Focus Brasil. Então eu sou até suspeita para falar. Não paguei cachê. Vamos insistir no Paraguai. Espontâneo. Bom, então agora vamos. Obrigado, Gisele. Obrigado. Obrigado, e você está fazendo uma insistamos no Paraguai. Vamos lá. Devo reconhecer também, já que Gisele falou, que ela está trabalhando com uma pessoa muito querida, que é a Ariadne Woodbridge, e elas duas estão fazendo a dupla dinâmica de LA. E em São Francisco, eu falei com você, Valéria, quem está cuidando do evento em São Francisco é o Celso Braz. Tá? Obviamente, com o seu total e absoluto apoio. Então, gente, nós vamos fazer a rodada final. Sinceramente, a gente poderia ficar aqui realmente muito mais tempo, mas é muito melhor deixar um gostinho de quero mais. A gente está aqui aberto para fazer vários. Eu acho que a gente deve, desde já, programar mais uma live desse tipo próximo da convenção, né, para motivar mais, para a gente realmente tem uma rede mundial extensa e que pode ser usada a hora que vocês quiserem, enfim, a gente pode colaborar de todas as maneiras que forem, sempre voluntariamente, sempre sem interesses escusos, sempre sem interesses comerciais, que fique bem claro e público aqui. Agora, cada um de vocês vai ter até 1 minuto para falar para esse público que acompanhou vocês até agora, uma quantidade de gente surpreendente para mim. Eu geralmente sou muito realista com essas coisas de audiência quando se trata de assunto sério, né? Se tivesse um bando de gente nua aqui dançando, tinha certeza que a gente já estava na casa de 1 milhão. Mas como não tem, é um foro de ideias geralmente não dão tanto ibope assim, mas está indo bem, está indo bem. Eu vou deixar a Valéria para encerrar, viu, Valéria? Porque você fez a gentileza de aceitar comandar aí a tropa, e eu vou começar com você, Vitória. Habilita seu microfone. Perdão. Então, vamos lá, meu 1 minuto. Essa área, então, de assuntos consulares e jurídicos é uma área importantíssima. Todo mundo que é brasileiro, que mora fora do Brasil, tem algum problema jurídico ou consular que é relativo a um outro país também, gente. Eu não estou falando aqui problema de imigração, eu tenho um problema de imigração. Não, eu tenho um problema jurídico ou consular que pode ser o mesmo do outro país. E a nossa função, e a minha função aqui nessa mesa, é tentar ajudar essas pessoas no coletivo. Então, eu não ajudo uma pessoa num probleminha dele, porque aquele problema... Eu posso fazer isso também, não é problema nenhum. Mas a nossa intenção é mudar o coletivo, mudar um problema que tem para todo mundo, que afeta todos os brasileiros no âmbito jurídico e consular. E essa é a função da mesa de assuntos jurídicos e consulares, e que vocês podem trazer o problema para mim, que eu estou à disposição para ajudá-los. Muito obrigado, Vitória. Contamos lá com você no Focus de Londres, tá? Que é o evento inaugural. Dedé Vargas, falando de Mendoza, Argentina. Vamos lá, então. Tem uma frase que é recorrente entre nós, que é: nós saímos do Brasil, mas o Brasil não saiu da gente.
E dessa mesma forma, a cultura brasileira, ela não saiu e ela não vai sair da gente. E nós, os 4 milhões que moramos fora do Brasil, somos os principais embaixadores culturais lá fora da nossa cultura brasileira, também do turismo. O meu recado, tá? O meu recado é que nesses tempos agora de vacas magras, em que todos têm vontade de fazer alguma coisa, de fazerem projetos, de mostrar cultura brasileira, né? De que busquem associações brasileiras, busquem prefeituras, busquem estados, apresentem projetos bem argumentados, tá? Porque não vamos ficar dependendo de que chegue alguma migalha, como era antes do governo federal, que assim nunca chegou. Ou seja, vamos por outro lado. Somos assim voluntários? Somos, mas nessa parte temos que buscar recursos. Associativismo com prefeituras, com estados ou com empresas particulares, que tem muita empresa de capital brasileiro no exterior. Não fique dependendo do consulado. Alguns ajudam, outros não. Nós sabemos que isso depende do posto consular. E nós nunca tivemos orçamento próprio nosso para o CRBE. Então, do it yourself. Faça você mesmo, você pode fazer. A cultura brasileira vende em qualquer lugar do mundo. Obrigado, Dedé. Gisele Ambrósio. Oi, gente. Eu estou sempre aqui pulando, batendo palma, fazendo joia. O Carlos sabe, eu me empolgo muito nas lives. Eu queria, sim, apoiar o que o Dedé falou e colocar uma coisa aqui que eu escuto com frequência até dos brasileiros, inclusive os que estão chegando, às vezes, né, que não tem muita ideia de como é que a coisa vai funcionar ainda, você vivendo fora do seu país. Gente, não é fácil. Para quem pensa que é só mar de rosas, que é, né, que é só arco-íris, não. Porque as pessoas me dizem, não quero me misturar com brasileiro, não vou procurar a comunidade. Para que eu vou, né, sair do Brasil? Quero ficar longe de brasileiro. Escuta só, meu querido, você está errado. Porque mais cedo ou mais tarde você vai acabar precisando da sua comunidade. Aqui fora, nós só somos fortes porque estamos juntos, porque estamos unidos. Então, como o Dedé falou, procure sim o consulado, procure sim grupos de negócios, somos super fortes aqui em LA, a Câmara de Comércio Brasil-Califórnia, a OC Brasil Business Club, e grupos de mulheres lindos que estão em São Francisco apoiando umas às outras, no Vale do Silício, tantas que eu posso citar. Então, procure se unir à comunidade. Comunidade é força, nós apoiamos os negócios uns dos outros, nós nos ajudamos a crescer. É isso aí. Vou adotar seu slogan, comunidade é força, tá? Adotado. Apoiado. Marilene Squaziri. Esguarize. Isso, então vamos lá. Olha só, eu acho que falar de CRBE, nós temos que falar um pouquinho de história também. E como você tinha mesmo falado, Otto Gripino Maia, eu lembro muito bem que em 2008, quando foi lançado todas as campanhas, aqui no Paraguai, a internet ainda estava caminhando à base da lenha, do fogo de Maria Fumaça, né? E aí eu fui candidata junto com outras pessoas, e a comunidade se uniu para fazer a votação assim em campanha, e eu lembro que eu fui uma das mais votadas, inclusive proporcionalmente no mundo. Eu agradeço até hoje. O que significa isso? Essa comunidade de brasileiros que estão aqui depende muito dessa boa conexão que nós temos. Certo? Com isso, eu tive a oportunidade também, sempre voluntária, é preciso frisar isso, voluntária, e com os meus... eu mesma pagando todas as minhas viagens e tudo mais, eu fui, através disso... Marilene, é 1 minuto, viu? Fui participando da cartilha dos direitos da mulher no Líbano, informações sobre documentos dupla nacionalidade, o que nós temos feito, ficou um documento oficial no Ministério das Relações Exteriores sobre o Paraguai, um documento que eu fiz, e todas essas informações que nós temos efetuados agora, através de cooperativas, agências de desenvolvimento, com quem eu também trabalho, sempre levando o bom nome das boas relações que nós temos com o CRBE, consulado, e agora precisamos firmar. Comunidade é força, é isso, Gisele? Comunidade é força.
Eu acho que essa deixar frisado de que nós estamos firmes, a comunidade brasileira no Paraguai. Marilene, você já estourou o tempo. Um beijo. Ana Lúcia. A minha mensagem é muito na linha, pela sintonia que eu tenho com a Gi, com a forma de pensar, é muito na linha de que os brasileiros entendam que o nosso papel, o nosso aqui como CRBE, mas nosso como coletivo, é de representatividade. Então, a gente está junto para mostrar, defender interesses, para defender direitos e deveres, e que, com isso, a gente tem mais acesso à informação, mais bem informado, a gente conhece melhor os nossos direitos, mas a gente também entende que não pode esperar cair do céu. A gente junta os braços para trabalhar e conquistar, com direitos e deveres, conquistar o espaço que a gente merece. Então, o meu lema sempre é, juntos somos mais fortes. Não precisa se comprometer a ter cargo no CRBE, mas pode se comprometer a ajudar a fazer diferença pelo todo. Vambora, galera. Obrigado, Ana Lúcia. Ricardo Pessoa. Seu microfone estava habilitado, Ricardo. Isso. Pronto, agora está. Em primeiro lugar, só um segundo, eu não posso deixar de dar um grande abraço aí no Carlos Melling. Meu abraço, Carlos. O Carlos é o pai da Associação Brasileira de Portugal, do qual eu presido, e ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Portugal. Meu forte abraço, Carlos. Em segundo lugar, quero dizer que é muito, muito importante a associação, o Conselho, o CRBE aqui, porque nós temos aberto um canal de comunicação com todos os brasileiros em todo o território nacional, 24 horas por dia, e nós podemos ter percebido nesse período agora, às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, foi comum eu atender telefone de brasileiros em situações de grandes calamidades, e temos muita coisa gravada, muita mesmo, de pessoas que chegaram ao Brasil e mandaram mensagem agradecendo. Alguns queriam suicidar-se, e às 4, 5 da manhã ligava e dizia por que queria suicidar, devido à sua situação, não tinha lugar para ficar, nem comida, nem nada. Conseguimos que ele voltasse para o Brasil. A vida estabilizou, entre aspas. Então, é essa mensagem que o Conselho de Cidadãos em Lisboa vai continuar forte e o CRBE, com essas novas ideias de desenvolvimento, vai crescer muito, porque eu acho que são nas dificuldades, são nos momentos difíceis que as cabeças todas começam a funcionar e muita coisa boa vai sair daqui e vai continuar. Obrigado, Ricardo. Aurélio. Bom, pessoal, o motivo do CRBE existir e ser forte e ainda buscar essa fortaleza no futuro é simples. Nós somos insider. Nós somos aquelas pessoas que passaram pelaquela trilha, nós já sabemos o caminho, ou às vezes não, mas a gente procura. A gente já sofreu aquilo que as pessoas que vão passar pelo mesmo caminho não precisam sofrer. A gente já descobriu aquilo que as pessoas não precisam mais descobrir, porque já está ali. A gente passa por esse caminho, deixando exatamente o caminho a seguir, dizendo, olha, aqui, essa é a seta, você passa por ali, não vá por ali, vá por aqui. Então, por toda essa experiência que essa turma de brasileiros já passa, e olha que nós estamos falando aqui do globo, né? Estão falando aqui de brasileiros. A gente está aqui até, alguns no passado, outros no presente, por conta do fuso horário, mas a gente está aqui em todo, é uma rede realmente global. Então, todas essas dificuldades que alguém poderia imaginar que já passaram ou que poderiam passar, a gente já passou mesmo. Então, a gente sabe um pouco dessa dor, desse sofrimento que vocês não precisam passar. Então, é por esse alívio, por tudo isso, que a gente pede, então, que essa rede continue, que a gente sabe que essa rede vai continuar porque é forte. Bom, gente, eu não vou poder dar a parte, desculpe, Gisele, mas eu estou na rodada final, eu não vou poder dar a parte, porque já teve 3 ou 4. Desculpe. Marcos. Eu vou fazer isso da forma que eu mais gosto de fazer, usar 1 minuto da forma que eu mais gosto de fazer. Há pouco tempo eu me tornei avô e eu escrevi alguns versos e eu vou separar os versos que vão dar menos do que 1 minuto. Eles dizem o seguinte: consciência geracional. Gerar é fazer algo brotar. É trazer a existência, é germinar.
por esse verbo direto e transitivo, posso dizer que hoje estou vivo. Tudo começou e sabemos onde. Gerações que o tempo esconde, mas só as mais próximas e recentes estão claras nas nossas mentes. Quem um dia chamou alguém de avô ou pai, será assim chamado. Havai. Se escolher seguir a ordem da criação, será essa a sua denominação. A gente vive a vida gerando como quem não está se preocupando. Os filhos nascem, crescem e são criados, até que outros chegam como convidados. O poema segue, mas eu paro aqui e aplico esses primeiros versos ao CRBE, dizendo: nós geramos, nós germinamos, nós podemos ser daqui a pouco chamados de avós, e faça atenção, votaremos o Conselho Consultivo ao fim da nossa Conferência Brasileiros no Mundo, como honra a todos os que participaram. Quem sabe Carlos Borges é um dos indicados para o Conselho Consultivo do CRBE, hein, Carlos? Rapaz, eu não sei onde é quem lhe deu autorização para fazer isso. Ninguém. Quem lhe deu Só estou soltando. É um convite. Eu nunca lhe dei essa ousadia, rapaz. Deixa onde eu estou. Tu é baiano. Deixa, estou brincando. Eu tenho intimidade com você para fazer brincadeira. A questão é simples. Sem querer ser antipático e sendo totalmente simpático à causa. Eu sirvo a causa muito melhor aonde eu estou. Muito melhor. Posso te garantir... Mas você está sendo já consultivo. O que você está fazendo... Eu não preciso de cargo nenhum, sabe por quê? A gente tem uma plataforma... Eu também não tenho ojeriza aos cargos, não. Eu acho que todo mundo tem que assumir responsabilidade. Todo mundo tem que assumir responsabilidade. Mas, tendo a consciência que eu tenho do que eu e Andréa fazemos, né, que eu não posso falar mais, eu faço, porque nesses últimos anos Andréa é parte indissociável do processo todo que a gente está fazendo aqui, eu tenho com a consciência absoluta de que, se eu abrir mão de fazer o que a gente faz e de estar dedicando 100% do meu tempo, como eu dedico a fazer o que eu faço, a causa perde um braço forte e amplo e democrático para todo mundo. Na medida que eu entro para compor qualquer coisa, eu comprometo tudo. Mas está tranquilo, Carlos. A gente está contando com seu apoio mesmo assim, tanto é que nós estamos aqui hoje depois de tudo no que eu seu falei. canal. Parceiro. Com certeza. Exato, é parceiro. Mas Então, eu não acabei ainda. Vocês ajuda. estão brasileiramente corrompendo a ordem natural das coisas. Aurélio falou, não tá mais você aqui quem falou, não tá mais... Agora, Valéria Sasser. Vamos lá, vou dar meu recado rapidinho em 3 partes. Antes disso, deixa eu dizer, sigam o CRBE na página do Facebook, que é @página do CRBE, ou simplesmente CRBE, Conselho Brasileiro de Representantes no Exterior. É uma página, tem um logo super fantástico, verde e azul, linda. Achem lá, dê um like, sigam a gente e vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Então, as 3 partes, que eu vou falar, mensagens bem curtas. A primeira, o CRBE é um grupo associativista. Então, essa associação de todo mundo e todo o trabalho que a gente fez e todo o trabalho que a gente pode fazer de suporte já está acontecendo de forma voluntária. Mas nós precisamos ter, no futuro, representação no Congresso. Muitas das coisas que a gente precisa fazer vão precisar de legislação específica. Então, a gente precisa trabalhar na direção de ter representação no Congresso no Brasil e, eu diria até, em todos os congressos locais de onde vivemos. Participem das políticas locais, participem nas suas cidades, nos seus estados e nos seus países de residência. Segunda coisa, o CRBE não representa exatamente brasileiros porque não foi eleito para isso, mas o CRBE é a voz dos brasileiros da forma que nós somos hoje. Eu não posso dizer que sou representante, mas certamente levo a voz de 1.500.000 brasileiros que moram nos Estados Unidos. E quando falo com esses governos todos no exterior, quando falo com o governo do Brasil, com o governo dos estados do Brasil,
Eu sinto o peso de 1,5 milhão nas minhas costas, porque eu estou falando por muita gente que não tem voz. E eu sou a voz deles nesse momento. E a terceira coisa, o CRBE é um grupo de serviço. Nós não ajudamos brasileiros no exterior, nós servimos os brasileiros no exterior. Qual a diferença, Valéria? Servir é horizontal. Eu sirvo um igual, uma pessoa que está ao meu lado, que, como o Léo disse, não sabe da informação, e a gente já sabe da informação, então eu sirvo o meu colega. Ajudar é vertical, significa alguém estar superior e acima, dando a mão e puxando alguém que está numa situação inferior. Não estamos em situação, ninguém está em situação inferior a ninguém. Todo mundo emigrou por uma razão, seja por amor, seja por uma vida melhor, mas nós somos brasileiros iguais, todos iguais, no exterior, não importa a região, não importa nível educacional, e nós, do CRBE, servimos todos vocês. Esse é meu recado. Obrigado, Valéria. Essa ia ser a última intervenção, mas, como tem algumas pimentas malaguetas nesse grupo, eu vou fazer uma pergunta, pedir desculpa a todos e fazer uma pergunta extra, porque não é justo deixar de fazer a pergunta. Alguém perguntou, a Gisele, sobre por que vocês todos fazem isso sem ganhar dinheiro com isso. Então, eu concordei, fiz um acordo com a Gisele, que se ela responder em 30 segundos, eu vou continuar sendo amigo dela. Pode falar, Gisele. E foi bem o que eu falei agora. Isso. Gisele. É só complementando o que a Valéria já falou, que, na verdade, é o amor de servir. Gente, eu encontrei nisso a minha alegria. A maior alegria que eu tenho é fazer esse trabalho voluntário junto com a comunidade. É isso que me dá alegria de viver. Gente, servir ao outro é a essência da felicidade. Quem experimentar vai saber. Então, quem estiver dentro dessa mesma vibe, quem achar que pode encontrar a felicidade em servir, junte-se a nós. Eu vou terminar com o Carlos Mellinger virou uma iminência parda hoje aqui, porque ele é amigo da maioria das pessoas aí, está contribuindo, e ele mandou uma contribuição agora no final, e eu vou aproveitar a contribuição dele para encerrar esse encontro, agradecendo a todos, a Valéria, a Aurélio, a Marcos, a Vitória, a Dedé, a Ana Lúcia, a Ricardo, a Marilene e a Gisele. A maioria de vocês eu já conheço, já são amigos de muitos anos, os que eu conheci hoje, um prazer enorme. Somos, como se diz em inglês, brothers in arms, né? Estamos juntos, mesmo, de verdade, sem nenhum tipo de falsidade ou hipocrisia. E o Carlos Mellinger mandou uma mensagem de uma pessoa que é muito importante na nossa história como imigrante ligados ao governo brasileiro, a embaixadora Luísa Lopes. Diz ele que ela uma vez disse essa frase: a comunidade brasileira no exterior não é um peso, é uma riqueza. Boa tarde a todos aí, boa noite para o pessoal que está em outros horários, bom dia, enfim, a gente está falando com o mundo inteiro. Comunidade é força. Um abraço. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, todo mundo. Um abraço.